de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Pasta 8, faixa 1. O desenraizamento. O enraizamento, 1943. O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes, precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente. As trocas de influências entre meios muito diferentes não são menos indispensáveis que o enraizamento no ambiente natural. Mas um determinado meio deve receber uma influência exterior, não como uma importação, mas como um estimulante que torne sua própria vida mais intensa. As importações exteriores só devem alimentar depois de serem digeridas, e os indivíduos que formam o meio, só através dele as devem receber. Quando um pintor de real valor vai a um museu, confirma sua originalidade. Deve acontecer o mesmo com as várias populações do globo terrestre e os diferentes meios sociais. Há desenraizamento todas as vezes em que há conquista militar, e nesse sentido, a conquista é quase sempre um mal. O desenraizamento é mínimo quando os conquistadores são imigrantes que se instalam no país conquistado, se misturam à população e se radicam a si próprios. Foi o caso dos helenos na Grécia, dos celtas na Gália, dos mouros na Espanha. Mas quando o conquistador permanece estranho ao território de que se apoderou, o desenraizamento é uma doença quase mortal para as populações submetidas. Atinge o mais alto grau quando há deportações maciças, como na Europa ocupada pela Alemanha ou no percurso do Níger, ou quando há supressão brutal de todas as tradições locais, como nas possessões francesas da Oceania, a se crer em Gauguin e Alain Gerbaud. Mesmo sem conquista militar, o poder do dinheiro e a dominação econômica podem impor uma influência estrangeira a ponto de provocar a doença do desenraizamento. Por fim, as relações sociais no interior de um mesmo país podem ser fatores muito perigosos de desenraizamento. Hoje em dia, no nosso país, pondo de lado a conquista, há dois venenos que propagam essa doença.
Um é o dinheiro. O dinheiro destrói as raízes por onde vai penetrando, substituindo todos os motivos pelo desejo de ganhar. Vence sem dificuldade os outros motivos porque pede um esforço de atenção muito menor. Nada mais claro e simples que uma cifra. Faixa 2. O desenraizamento operário. Existe uma condição social inteira e continuamente presa ao dinheiro, é a do assalariado, sobretudo desde que o salário por empreitada obriga cada operário a ter sua atenção sempre voltada para a contagem dos tostões. Nessa condição social é que a doença do desenraizamento é mais aguda. Bernamos escreveu que nossos operários não são, apesar de tudo, imigrantes como os de M. Ford. A principal dificuldade social de nossa época vem do fato de que eles o são, em um certo sentido. Embora geograficamente permanecendo num local, moralmente foram desenraizados, exilados e readmitidos, por tolerância, como carne de trabalho. O desemprego, é claro, funciona como um desenraizamento de segundo grau. Eles não estão em suas casas, nem nas fábricas, nem nas suas moradas, nem nos partidos e sindicatos, que se dizem feitos para eles, nem nos lugares de prazer, nem na cultura intelectual, se tentarem assimilá-la. Pois o segundo fato de desenraizamento é a instrução, tal como é entendida hoje. O Renascimento provocou por toda parte um corte entre a gente culta e a massa. Mas, separando a cultura da tradição nacional, pelo menos a mergulhava na tradição grega. Depois disso, os laços com as tradições nacionais não foram renovados, mas a Grécia foi esquecida. Resultou uma cultura que se desenvolveu num meio muito restrito, separado do mundo, numa atmosfera confinada. Uma cultura consideravelmente orientada para a técnica e influenciada por ela, muito tingida de pragmatismo, extremamente fragmentada pela especialização, completamente desprovida, ao mesmo tempo, de contato com este nosso universo e de abertura para o outro mundo. Em nossos dias, um homem pode pertencer aos meios chamados cultivados, de um lado, sem ter nenhum conceito a respeito do destino humano, e do outro, sem saber, por exemplo, que todas as constelações não são visíveis em todas as estações. Acredita-se comumente que um pequeno camponês de hoje, aluno da escola primária, sabe mais do que Pitágoras porque repete docilmente que a Terra gira em torno do Sol. Mas, na realidade, ele não olha mais para as estrelas. Esse sol de que lhe falam na aula não tem, para ele, nenhuma relação com o sol que vê. Arrancam-no do universo que o rodeia, como arrancam os pequenos polinésios de seu passado, forçando-os a repetir: nossos antepassados, os gauleses, tinham os cabelos louros. O que hoje se chama de instruir as massas é pegar esta cultura moderna elaborada num meio tão fechado, tão deteriorado, tão indiferente à verdade, tirar dele tudo o que ainda pode conter de ouro puro, operação que se chama divulgação, e enfiar o resíduo, do jeito que está, na memória dos infelizes que querem aprender, como se leva a comida ao bico dos passarinhos. Aliás, a vontade de aprender por aprender, o desejo da verdade, se tornou muito raro. O prestígio da cultura se tornou quase exclusivamente social, tanto no camponês que sonha com ter um filho professor, ou no professor que sonha com ter um filho universitário, quanto nas pessoas de sociedade que bajulam os sábios e os escritores famosos. Os exames exercem sobre a juventude das escolas a mesma força de obsessão que os tostões para os operários que trabalham por empreitada. Um sistema social está profundamente doente quando um camponês trabalha a terra pensando que, se ele é camponês, é porque não era inteligente o bastante para tornar-se professor. A mistura de ideias confusas e mais ou menos falsas, conhecidas pelo nome de marxismo, mistura da qual, depois de Marx, só conseguiu intelectuais burgueses medíocres que nela tomaram parte, é também para os operários uma abordagem completamente estranha, inassimilável e, além disso, desprovida em si mesma de valor nutritivo, porque a esvaziaram de quase toda a verdade contida nos escritos de Marx. Acrescente-se isso a, às vezes, uma vulgarização científica de qualidade ainda inferior.
Esse conjunto só pode levar ao auge o desenraizamento dos operários. O desenraizamento é, evidentemente, a mais perigosa doença das sociedades humanas, porque se multiplica a si própria. Seres realmente desenraizados só têm dois comportamentos possíveis: ou caem numa inércia de alma quase equivalente à morte, como a maioria dos escravos no tempo do Império Romano, ou se lançam numa atividade que tende sempre a desenraizar, muitas vezes por métodos violentíssimos, os que ainda não estejam desenraizados ou que o estejam só em parte. Os romanos eram um punhado de fugitivos que se aglomeraram artificialmente numa cidade. Privaram as populações mediterrâneas de sua vida própria, de sua pátria, de sua tradição, de seu passado, a um tal ponto que a posteridade os tomou, baseada em suas palavras, por fundadores da civilização nesses territórios. Os hebreus eram escravos fugitivos e exterminaram ou reduziram à servidão todas as populações da Palestina. Os alemães, quando Hitler se apoderou deles, eram realmente, como ele o repetia continuamente, uma nação de proletários, isto é, de desenraizados. A humilhação de 1918, a inflação, a industrialização a todo custo e, sobretudo, a extrema gravidade da crise de desemprego trouxeram para eles a doença moral num grau tão agudo que acarretou a irresponsabilidade. Os espanhóis e os ingleses, que a partir do século XVI massacraram ou sujeitaram populações de cor, eram aventureiros, quase sem contato com a vida profunda de seus países. O mesmo acontece com uma parte do Império Francês, que, aliás, foi formado num período durante o qual a tradição francesa tinha uma vitalidade enfraquecida. Quem é desenraizado, desenraiza. Quem é enraizado, não desenraiza. Aqui, sob o nome da revolução e muitas vezes sob palavras de ordem e temas de propaganda idênticos, se dissimulam dois conceitos totalmente opostos. Um consiste em transformar a sociedade de forma que os operários possam ter nela suas raízes. O outro, em estender a toda a sociedade a doença do desenraizamento que foi imposta aos operários. Não se deve dizer ou pensar que a segunda operação possa ser algum dia um prelúdio para a primeira. É errado. São duas direções opostas que não se encontram. O segundo conceito é hoje muito mais frequente do que o primeiro, entre os militantes e na massa dos operários. Nem é preciso dizer que tende a dominar progressivamente à medida que o desenraizamento se prolonga e aumenta suas devastações. É fácil compreender que de um dia para o outro o mal pode tornar-se irreparável. Do lado dos conservadores, há um equívoco análogo. Um pequeno número deseja realmente o reenraizamento dos operários. Só que o desejo deles emparelha com imagens que, em sua memória, em vez de apontarem para o futuro, são tiradas de um passado em parte fictício. Os outros querem pura e simplesmente manter ou agravar a condição de matéria humana a que está reduzido o proletariado. Assim, os que desejam realmente o bem, já pouco numerosos, se enfraquecem ainda, repartindo-se em dois campos hostis que não têm nada em comum. O desabamento súbito da França, que surpreendeu o mundo inteiro, mostrou simplesmente até que ponto o país estava desenraizado. Uma árvore cujas raízes estão quase inteiramente roídas cai ao primeiro abalo. Se a França apresentou um espetáculo mais penoso que qualquer outro país na Europa, foi porque a civilização moderna com seus venenos estava instalada nela muito antes que nos outros, com exceção da Alemanha. Mas na Alemanha o desenraizamento tinha tomado a forma agressiva e na França tomou da letargia e do estupor. A diferença vem de causas mais ou menos escondidas, algumas das quais poderíamos encontrar, sem dúvida, se procurássemos. Se a Inglaterra, ao contrário, foi o país que ante a primeira onda de terror alemão se manteve mais firme, é porque nela a tradição está mais viva e mais bem preservada. Na França, o desenraizamento da condição proletária havia reduzido uma grande parte dos operários a um estado de estupor inerte e lançado uma outra em atitude de guerra contra a sociedade. O mesmo dinheiro que cortara brutalmente as raízes nos meios operários, as corroera nos meios burgueses, porque a riqueza é cosmopolita.
O fraco apego por um país que pudesse permanecer intacto estava há muito ultrapassado, sobretudo desde 1936, pelo medo e pelo ódio em relação aos operários. Os camponeses estavam também quase desenraizados desde a Guerra de 1914, desmoralizados pelo papel de carne para canhão que haviam desempenhado, pelo dinheiro que tomava em suas vidas uma parte sempre crescente e por contatos excessivamente frequentes com a corrupção das cidades. Quanto à inteligência, essa estava quase morta. Essa doença geral do país tomou a forma de uma espécie de sono que impediu a guerra civil. A França odiou a guerra que ameaçava impedi-la de dormir. Meio embrutecida pelo terrível golpe de maio e junho de 1940, lançou-se nos braços de Pétain, para poder continuar a dormir numa falsa segurança. A partir de então, a opressão inimiga transformou esse sono em um pesadelo tão doloroso que ela se agita e espera ansiosamente por socorro exterior que a desperte. Sob o efeito da guerra, a doença do desenraizamento atingiu em toda a Europa um ponto tão agudo que legitimou o medo. A única indicação que dê alguma esperança é a de que o sofrimento devolveu um certo grau de vida a lembranças outrora quase mortas, como na França as de 1789. Quanto aos países do Oriente, aos quais há alguns séculos, mas sobretudo há 50 anos atrás, os brancos levaram a doença do desenraizamento de que sofrem, o Japão mostra suficientemente o grau agudo que tomou nele a forma ativa da doença. A Indochina é um exemplo da forma passiva. A Índia, onde ainda existe uma tradição viva, está tão contaminada que aqueles que falam publicamente em nome dessa tradição sonham em fundar no seu território uma nação do tipo ocidental e moderna. A China é muito misteriosa. A Rússia, que é sempre meio europeia, meio oriental, também está contaminada, pois não se pode saber se a energia que a cobre de glória procede, como nos alemães, de um desenraizamento do gênero ativo, o que a história dos últimos 25 anos levaria antes de tudo a crer, ou, se se trata, sobretudo, da vida profunda do povo saída do fundo das idades e conservada subterraneamente quase intacta. Quanto ao continente americano, como seu povoamento há vários séculos, está baseado antes de mais nada na imigração, a influência dominante que provavelmente vai exercer agrava muito o perigo. Nessa situação quase desesperada, só se pode achar socorro nas ilhotas de passado que permaneceram vivas na superfície da terra. Não que seja preciso aprovar o barulho que Mussolini faz em torno do Império Romano e tentar utilizar do mesmo modo Luís XIV. Estas não são conquistas da vida, são da morte, no momento mesmo em que se produzem. São as gotas de passado vivas que se deve preservar zelosamente em toda a parte, em Paris ou no Tahiti, indistintamente, porque não há muitas no globo inteiro. Seria vão voltar as costas ao passado para só pensar no futuro. É uma ilusão perigosa acreditar que haja aí uma possibilidade. A oposição entre o futuro e o passado é absurda. O futuro não nos traz nada, não nos dá nada. Nós é que, para construí-lo, devemos dar-lhe tudo, dar-lhe nossa própria vida. Mas, para dar, é preciso ter, e não temos outra vida, outra seiva, a não ser os tesouros herdados do passado e digeridos, assimilados, recriados por nós. De todas as necessidades da alma humana, não há outra mais vital que o passado. O amor pelo passado não tem nada a ver com uma orientação política reacionária. Como todas as atividades humanas, a revolução extrai toda a seiva de uma tradição. Marx o sentiu tão bem que fez questão de buscar a origem dessa tradição nas mais longínquas idades, fazendo da luta de classes o único princípio de explicação histórica. Ainda no começo deste século, poucas coisas estavam mais perto da Idade Média do que o sindicalismo francês, único reflexo entre nós do espírito das corporações. Os fracos vestígios desse sindicalismo estão no número das centelhas que mais urge soprar. Há vários séculos, os homens de raça branca destruíram o passado por toda a parte, estupidamente, cegamente, dentro e fora de si mesmos. Se, sob certos aspectos, houve, contudo, progresso verdadeiro no decorrer desse período, não foi por causa dessa hidrofobia,
mas a despeito dela, sob o impulso do restinho de passado que permanecia vivo. O passado destruído não volta nunca mais. A destruição do passado talvez seja o maior crime. Hoje, a conservação do pouco que resta deveria tornar-se quase uma ideia fixa. É preciso parar com o desenraizamento terrível produzido sempre pelos métodos coloniais dos europeus, mesmo em suas formas menos cruéis. É preciso abster-se, depois da vitória, de castigar o inimigo vencido, desenraizando-o ainda mais. É claro que não é possível, nem desejável exterminá-lo. Agravar sua loucura seria ser mais louco do que ele. É preciso também encarar, antes de mais nada, em toda inovação política, jurídica ou técnica suscetível de repercussões sociais, uma conciliação que permita aos seres humanos reencontrarem suas raízes. Isso não significa confiná-los. Pelo contrário, em tempo algum o arejamento foi mais indispensável. O enraizamento e a multiplicação dos contatos são complementares. Por exemplo, se, por toda a parte em que a técnica o permitisse, e graças a um pequeno esforço nessa direção que ela permitiria largamente, os operários estivessem dispersos e fossem proprietários, cada um de uma casa, de um canto de terra e de uma máquina, e se, em compensação, se ressuscitasse para os jovens a viagem pela França de outrora, se preciso, em escala internacional, se os operários tivessem frequentemente a oportunidade de fazer estágios na oficina de montagem, onde as peças que eles fabricam se combinam com todas as outras, ou de ir ajudar a formar aprendizes, tendo, além disso, uma proteção eficaz dos salários, a infelicidade da condição proletária desapareceria. Não é com medidas jurídicas que se destruirá a condição proletária, quer se trate da nacionalização das indústrias-chave, quer da supressão da propriedade privada ou de poderes concedidos aos sindicatos para a conclusão de convenções coletivas ou de delegados de fábricas ou do controle de emprego. Todas as medidas propostas tenham a etiqueta revolucionária ou reformista, são puramente jurídicas e não é no plano jurídico que se situam a infelicidade dos operários e o remédio para essa infelicidade. Marx o teria compreendido perfeitamente pela probidade com seu próprio pensamento, pois é uma evidência que salta aos olhos nas melhores páginas do Capital. Não se pode procurar nas reivindicações dos operários o remédio para a sua infelicidade. Mergulhados na desgraça de corpo e alma, inclusive a imaginação, como iriam eles imaginar algo que não trouxesse essa marca? Se fazem um esforço violento para se livrarem, caem em sonhos apocalípticos ou procuram uma compensação no imperialismo operário que desencoraja tanto quanto o imperialismo nacional. O que se pode procurar em suas reivindicações é o sinal dos seus sofrimentos. Ora, as reivindicações exprimem todas ou quase todas o sofrimento do desenraizamento. Se querem o controle do emprego e a nacionalização, é porque estão obcecados pelo medo do desenraizamento total do desemprego. Se querem abolir a propriedade privada, é porque estão cansados de serem admitidos no lugar de trabalho como imigrantes, que se deixem entrar, por favor. Aí está também a mola psicológica das ocupações de fábricas em junho de 1936. Durante alguns dias, eles sentiram uma alegria pura, sem mistura, de estarem em suas casas nesses mesmos lugares, uma alegria de criança que não quer pensar no amanhã. Ninguém podia razoavelmente crer que o amanhã seria bom. O movimento operário francês saído da Revolução foi essencialmente um grito, menos de revolta do que de protesto, ante a dureza impiedosa do destino para com todos os oprimidos. Comparando-se com o que se pode esperar de um movimento coletivo, havia naquele muita pureza. Acabou em 1914. A partir de então, só ficaram os ecos. Os venenos da sociedade ao redor corromperam até o sentido da dor. É preciso tentar reencontrar-lhe a tradição, mas não saberíamos desejar ressuscitá-lo. Por mais bela que possa ser a entonação de um grito de dor, não se pode querer ouvi-lo outra vez. É mais humano desejar curar a dor. A lista concreta das dores dos operários fornece a das coisas a modificar.
É preciso suprimir primeiro o choque que sofre o garotinho que aos 12 ou 13 anos sai da escola e entra na fábrica. Alguns operários seriam inteiramente felizes se esse choque não lhes tivesse deixado uma ferida sempre dolorosa, mas eles mesmos não sabem que seu sofrimento vem do passado. A criança na escola, bom ou mau aluno, era um ser cuja existência era reconhecida, que se procurava desenvolver, a quem se faziam apelos aos melhores sentimentos. Da noite para o dia, torna-se um suplemento da máquina, um pouco menos que uma coisa, e não se preocupam de forma alguma com que ele obedeça sob o impulso dos mais baixos motivos, contanto que obedeça. A maioria dos operários sofreu, pelo menos nesse momento de sua vida, essa impressão de não mais existir, acompanhada de uma espécie de vertigem interior que os intelectuais ou os burgueses, mesmo nos maiores sofrimentos, muito raramente têm a oportunidade de conhecer. Esse primeiro choque, recebido tão cedo, muitas vezes imprime uma marca inapagável. Ela pode tornar o amor pelo trabalho definitivamente impossível. É preciso mudar o regime da atenção no decorrer das horas de trabalho, a natureza dos estímulos que levam a vencer a preguiça ou o esgotamento. Estímulos que hoje são apenas o medo e os tostões. A natureza da obediência, a quantidade demasiado fraca de iniciativa, de habilidade e de reflexão exigida dos operários, a impossibilidade em que estão de tomarem parte pelo pensamento e pelo sentimento no conjunto do trabalho da empresa, a ignorância, às vezes completa, do valor, da utilidade social, do destino das coisas que fabricam, a separação completa entre a vida do trabalho e a vida familiar. Seria possível alongar a lista. Posto à parte o desejo de reformas, 3 espécies de fatores atuam no regime da produção: técnicos, econômicos, militares. Hoje, a importância dos fatores militares na produção corresponde à da produção na direção da guerra. Em outras palavras, ela é considerável. Do ponto de vista militar, o acúmulo de milhares de operários em imensas galés industriais, nas quais os operários realmente qualificados são em número mínimo, é um duplo absurdo. As condições militares atuais exigem, de um lado, que a produção industrial seja dispersa. De outro lado, que o maior número de operários do tempo de paz seja de profissionais instruídos, sob as ordens dos quais se possa pôr imediatamente, em caso de guerra, uma multidão de mulheres, de jovens, de homens de idade madura, para aumentar imediatamente o volume de produção. Nada contribuiu mais para paralisar por tanto tempo a produção de guerra inglesa do que a falta de operários qualificados. Mas, como não se pode mandar executar por profissionais altamente qualificados a função de manobrar máquinas, é preciso suprimir essa função, salvo em caso de guerra. É tão raro que as necessidades militares estejam de acordo e não em contradição com as melhores aspirações humanas que é preciso aproveitar. Do ponto de vista técnico, a facilidade relativa do transporte da energia em forma de eletricidade permite certamente um enorme grau de descentralização. Quanto às máquinas, elas não estão no nível de uma transformação do regime da produção, mas as indicações que se acham nas máquinas automáticas reguláveis em uso hoje em dia permitiriam, sem dúvida, atingir essa transformação por meio de um esforço, se se fizesse um esforço. De uma forma geral, uma reforma de importância social infinitamente maior do que todas as medidas classificadas sob o rótulo de socialismo seria uma transformação na própria concepção das pesquisas técnicas. Até agora, nunca se imaginou que um engenheiro ocupado em pesquisas técnicas sobre novos tipos de máquinas pudesse ter em vista outra coisa que não fosse um duplo objetivo. De um lado, aumentar os lucros da empresa que lhe encomendou essas pesquisas. Do outro, servir ao interesse dos consumidores. Porque, em tal caso, quando se fala nos interesses da produção, trata-se de produzir mais e menos caro. Isto é, esses interesses são, na verdade, os do consumo. Continuamente se usam essas duas palavras uma pela outra. Quanto aos operários que darão suas forças a essa máquina, ninguém pensa neles. Ninguém pensa mesmo que seja possível pensar.
Quando muito, se prevêem de tempos a tempos vagos aparelhos de segurança, embora na prática os dedos cortados e as escadas das fábricas diariamente molhadas de sangue fresco sejam tão frequentes. Mas esta fraca prova de atenção é a única. Não só não se pensa no bem-estar moral dos operários, o que exigiria um esforço de imaginação grande demais, não se pensa sequer em não lhes machucar a carne. Não fosse isso, talvez se tivesse achado outra coisa para as minas que não fosse essa horrenda britadora que agita com sacudidas ininterruptas durante 8 horas o homem que está agarrado nela. Nota de rodapé. S. Whale trabalhou com essa britadora numa mina de Sardô em 1932. Fim da nota. Tampouco se pensa em perguntar se a nova máquina, aumentando a imobilização do capital e a rigidez da produção, não vai agravar o perigo geral do desemprego. De que serve aos operários conseguir, à custa de luta, um aumento de salários e um abrandamento da disciplina, se durante esse tempo os engenheiros de alguns escritórios de estudos inventam, sem nenhuma má intenção, máquinas que extenuam, por exemplo, ou agravam as dificuldades econômicas? De que serviria para eles a nacionalização parcial ou total da economia se o espírito desses escritórios de estudo não mudou? E até aqui, tanto quanto se sabe, não mudou onde houve nacionalização. Mesmo a propaganda soviética nunca pretendeu que a Rússia tivesse achado algum dia um tipo radicalmente novo de máquina, digno de ser usado por um proletariado ditador. No entanto, se há uma certeza que apareça como uma força irresistível nos estudos de Marx, é de que uma mudança nas relações das classes será pura ilusão se não for acompanhada pela transformação da técnica, transformação cristalizada em novas máquinas. Do ponto de vista operário, uma máquina precisa ter 3 qualidades. Primeiro, deve poder ser manejada sem esgotar os músculos, nem os nervos, nem órgão algum, e também sem cortar ou rasgar a carne, salvo de uma maneira muito excepcional. Em segundo lugar, quanto ao perigo geral do desemprego, o aparelho de produção em conjunto deve ser tão flexível quanto possível para poder acompanhar as variações da demanda. Portanto, uma mesma máquina deve ter usos múltiplos, muito variados, se possível e até, numa certa medida, indeterminados. É também uma necessidade militar para a maior facilidade da passagem do estado de paz ao estado de guerra. Enfim, é um fator favorável para a alegria no trabalho, porque se pode, assim, evitar essa monotonia tão temida pelos operários, pelo tédio e pela repugnância que gera. Em terceiro lugar, ela deve, normalmente, corresponder a um trabalho de profissional qualificado. Isso é também uma necessidade militar e, além disso, indispensável para a dignidade e o bem-estar moral dos operários. Uma classe operária constituída quase inteiramente por bons profissionais não é um proletariado. Um desenvolvimento muito grande da máquina automática regulável para usos múltiplos satisfaria a essas necessidades em larga escala. As primeiras realizações nesse domínio existem, e é certo que nele há grandíssimas possibilidades. São máquinas que suprimem o estado de operador de máquina. Numa imensa fábrica como a Renault, poucos operários parecem felizes enquanto trabalham. Entre esses raros privilegiados estão os encarregados dos tornos automáticos reguláveis pelos dentes das rodas. Mas o essencial é a própria ideia de formular em termos técnicos os problemas que concernem à repercussão das máquinas no bem-estar moral dos operários. Uma vez formulados, os técnicos têm de resolvê-los. Já resolveram muitos outros. Basta apenas que o queiram. Para tanto, é preciso que os lugares nos quais se elaboram novas máquinas não estejam mais inteiramente imersos na rede dos interesses capitalistas. É natural que o Estado os regule por subvenções. E por que não o fazem também as organizações operárias com prêmios? Isso sem contar com outros meios de influência e de pressão. Se os sindicatos operários pudessem tornar-se verdadeiramente vivos, deveria haver contínuos contatos entre eles e os escritórios de estudos onde se esboçam novas técnicas. Tais contatos poderiam ser preparados criando uma atmosfera favorável aos operários nas escolas de engenheiros.
Até agora, os técnicos só visaram as necessidades da fabricação e nada mais. Se eles começassem a ter sempre presentes no espírito as necessidades dos que fabricam, toda a técnica da produção deveria ir sendo transformada pouco a pouco. Isso deveria tornar-se uma das matérias de ensino nas escolas de engenharia e em todas as escolas técnicas, mas de um ensino que tivesse um conteúdo real. Só haveria talvez vantagens em pôr em andamento, desde já, estudos sobre esse tipo de problema. Seria fácil definir o tema desses estudos. Um papa disse: a matéria sai enobrecida da fábrica, os trabalhadores saem envilecidos. Marx exprimiu exatamente o mesmo pensamento em termos ainda mais vigorosos: que todos os que buscam progressos técnicos tenham continuamente fixa no pensamento a certeza de que, entre as carências de toda natureza que é possível sentir no atual estado da fabricação, a carência mais imperiosa e urgente para remediar é essa: que não se faça nada que a agrave, que se faça tudo para diminuí-la. Esse pensamento deveria, a partir de hoje, fazer parte do sentimento da obrigação profissional, do sentimento de honra profissional, para qualquer um que tenha responsabilidades na indústria. Seria uma das tarefas essenciais dos sindicatos operários, se eles fossem capazes de cumpri-la, fazer penetrar este pensamento na consciência universal. Se a grande maioria dos operários fossem profissionais altamente qualificados, que tivessem dado frequentemente prova de engenhosidade e de iniciativa, responsáveis por sua produção e por sua máquina, a disciplina atual do trabalho não teria mais nenhuma razão de ser. Alguns operários poderiam trabalhar em suas casas, outros em pequenas oficinas que muitas vezes poderiam ser organizadas de maneira cooperativa. Em nossos dias, a autoridade se exerce nas pequenas fábricas de uma forma ainda mais intolerável do que nas grandes, mas é porque elas copiam as grandes fábricas. As oficinas não seriam pequenas fábricas, seriam organismos industriais de uma nova espécie, onde poderia soprar um novo espírito. Embora pequenas, teriam entre si laços orgânicos muito fortes, o bastante para que juntas formassem uma grande empresa. Há na grande fábrica, apesar de todas as taras, uma poesia de uma espécie particular que agrada aos operários de hoje. O pagamento por empreitada não teria mais inconveniente, uma vez abolido o aquartelamento dos trabalhadores. Não implicaria mais a obsessão pela rapidez a qualquer preço. Seria a forma normal de remuneração de um trabalho livremente realizado. A obediência não seria mais uma submissão de cada segundo. Um operário ou um grupo de operários poderia ter um certo número de encomendas a efetuar dentro de um dado prazo e dispor de livre escolha na distribuição do seu trabalho. Seria bem diferente de saber que se deve repetir indefinidamente o mesmo gesto imposto por uma ordem até o segundo preciso em que uma nova ordem vier impor novo gesto por uma duração ignorada. Há uma certa relação com o tempo que convém às coisas inertes e uma outra que convém às criaturas que pensam. É um erro confundi-las. Cooperativas ou não, essas pequenas oficinas não seriam casernas. Um operário poderia de vez em quando mostrar à sua mulher o lugar onde trabalha, sua máquina, como ficaram tão felizes em fazer isso. Em junho de 1936, durante a ocupação da fábrica, as crianças viriam depois da aula encontrar-se aí com seu pai e aprender a trabalhar, na idade em que o trabalho é o mais apaixonante dos brinquedos. Mais tarde, no momento de entrar na aprendizagem, já estariam quase de posse de uma profissão e poderiam aperfeiçoar-se nela ou procurar uma outra à sua escolha. O trabalho se iluminaria de poesia para a vida inteira com esse deslumbramento infantil, em vez de ter para toda a vida a cor do pesadelo, devido ao choque das primeiras experiências. Se, mesmo em meio à atual desmoralização, os camponeses precisam muito menos que os operários ser continuamente aguilhoados por estímulos, deve-se, talvez, a essa diferença. Uma criança pode se sentir infeliz no campo já aos 9 ou 10 anos, mas quase sempre teve um momento em que o trabalho foi para ela um brinquedo maravilhoso, reservado aos adultos.
Se os operários se tornassem, em sua maioria, um pouco mais felizes, vários problemas aparentemente essenciais e angustiantes estariam não resolvidos, mas abolidos. Sem que fossem resolvidos, chegar-se-ia a esquecer que eles tivessem surgido algum dia. A infelicidade é um meio de cultura onde borbulham falsos problemas, suscita obsessões. O meio de apaziguá-los não é fornecer o que eles exigem, mas fazer desaparecer a infelicidade. Se um homem tem sede por causa de uma ferida na barriga, não se lhe deve dar de beber, mas curar a ferida. Infelizmente, só o destino dos jovens é modificável. Será preciso fazer um grande esforço para a formação da juventude operária, em primeiro lugar, na aprendizagem. O Estado será obrigado a tomar a si a responsabilidade, porque nenhum outro elemento da sociedade é capaz. Nada mostra melhor a carência essencial da classe capitalista do que a negligência dos patrões no campo da aprendizagem. É do gênero que na Rússia se chama de negligência criminosa. Nunca será demais insistir nisso, de infundir por entre o público esta verdade simples, fácil de entender, incontestável. Os patrões, há 20 ou 30 anos, se esqueceram de pensar na formação dos bons profissionais. A falta de operários qualificados contribuiu tanto quanto qualquer outro fator para a ruína do país. Mesmo em 1934 e 1935, no momento mais agudo da crise de desemprego, quando a produção estava em ponto morto, fábricas de mecânica e de aviação procuravam bons profissionais e não achavam. Os operários se queixavam de que os testes eram muito difíceis, mas eram eles que não tinham sido formados de maneira a poder executar as provas. Como nessas condições teríamos podido obter um armamento eficiente? Mas, mesmo sem a guerra, a falta de profissionais, agravando-se com os anos, deveria acabar por tornar a vida econômica impossível. É preciso demonstrar, uma vez por todas, a todo o país e aos próprios interessados, que os patrões se mostraram de fato incapazes de manter as responsabilidades que o sistema capitalista fazia pesar sobre eles. Eles têm uma função a cumprir, mas não essa, porque a experiência prova que essa é pesada e vasta demais para eles. Uma vez compreendido isso, não terá mais medo deles, e eles, por seu lado, deixarão de se opor às reformas necessárias, permanecerão nos modestos limites de sua função natural. É sua única oportunidade de salvação, é porque se lhes tem medo que se pensa tanto em se ver livre deles. Eles acusavam de imprevidência um operário que tomava um aperitivo, mas a sabedoria deles não dava para prever que, se não se formam aprendizes ao fim de 20 anos, não se tem mais operários, pelo menos que mereçam esse nome. Aparentemente, são incapazes de pensar além de 2 ou 3 anos à frente. Sem dúvida, também uma secreta inclinação os levava a preferir ter em suas fábricas um rebanho de infelizes, de seres desenraizados e sem nenhum título a ser levado em consideração. Não sabiam que, se a submissão dos escravos é maior do que a dos homens livres, a revolta deles é também mais terrível. Tiveram a experiência disso, mas sem compreendê-la. A fraqueza dos sindicatos operários em relação ao problema da aprendizagem é igualmente escandalosa, de outro ponto de vista. Eles não tinham que se preocupar com o futuro da produção, mas, tendo como única razão de ser a defesa da justiça, deveriam ter sido sensíveis ao sofrimento moral dos pequenos. De fato, a parte realmente miserável da população das fábricas, os adolescentes, as mulheres, os operários imigrantes, estrangeiros ou coloniais, estava abandonada. A soma total de suas dores contava muito menos na vida sindical do que o problema de um aumento de salário para categorias já largamente pagas. Nada mostra melhor como é difícil que um movimento coletivo seja realmente orientado no sentido da justiça e que os infelizes sejam realmente defendidos. Eles não podem defender-se por si mesmos, porque a desgraça os impede, e ninguém os defende de fora, porque a inclinação da natureza humana é não prestar atenção aos infelizes. Só a Joque se preocupou com a infelicidade da adolescência operária. A existência dessa organização é talvez o único sinal certo de que o cristianismo não morreu entre nós. Nota de rodapé.
JOC, J-O-C, Juventude Operária Católica. Fim da nota. Assim como os capitalistas traíram sua vocação negligenciando criminosamente não só os interesses do povo, não só os da nação, como também os seus próprios, os sindicatos operários atraiçoaram os seus, negligenciando a proteção aos miseráveis nas fileiras operárias para se voltarem para a defesa dos interesses. Também é bom mostrar isso, tendo em vista o dia em que poderão ter a responsabilidade e a tentação de cometer abusos de poder. A atualização dos sindicatos transformados em organizações únicas e obrigatórias era a conclusão natural, inevitável dessa mudança de espírito. No fundo, a ação do governo de Vichy, nesse particular, foi quase nula. A CGT não foi vítima de uma violação por parte dele. Há muito tempo que ela não estava mais em estado de sê-lo. O Estado não está particularmente habilitado para tomar a defesa dos infelizes. Ele é mesmo quase incapaz disso se não for obrigado por uma necessidade urgente, evidente, da salvação pública e por um empurrão da opinião. Quanto à formação da juventude operária, a necessidade da salvação pública é tão urgente e evidente quanto possível. Quanto à pressão da opinião, é preciso suscitá-la e começar desde já usando os embriões de organismos sindicais autênticos, da JOC, dos grupos de estudos e dos movimentos de juventude, mesmo oficiais. Os bolcheviques russos apaixonaram seu povo propondo-lhe a construção de uma grande indústria. Não poderíamos apaixonar o nosso propondo-lhe a construção de uma população operária de um novo tipo? Semelhante objetivo estaria de acordo com o gênio da França. A formação de uma juventude operária deve ultrapassar a formação puramente profissional. Deve, é claro, comportar uma educação, como toda formação de juventude, e para isso é desejável que a aprendizagem não seja feita nas escolas, onde se faz sempre mal, mas seja logo inserida na própria produção. Tampouco se pode confiá-la às fábricas. Nesse ponto é preciso inventar algo. Seria preciso algo que combinasse as vantagens da escola profissional com as do aprendizado na fábrica, as da oficina de companheiros do tipo atual e muitas outras. Mas a formação de uma juventude operária, sobretudo num país como a França, implica também uma instrução, uma participação numa cultura intelectual. É preciso que eles se sintam em casa no mundo do pensamento. Que participação e que cultura? É um debate que vem de muito longe. Em certos meios, outrora, falava-se muito de cultura operária. Outros diziam que não há cultura operária ou não operária, mas a cultura simplesmente. Essa observação teve como consequência, afinal de contas, conceder aos operários mais inteligentes e mais hábitos de aprender o tratamento que se dá aos ginasianos meio idiotas. Às vezes as coisas puderam acontecer um pouco melhor, mas, globalmente, é isso mesmo o princípio da vulgarização, tal como se entende em nossa época. A palavra é tão feia quanto a coisa em si. Quando se tiver algo mais satisfatório para designá-lo, será preciso achar uma outra palavra. É claro, a verdade é uma, mas o erro é múltiplo, e em toda cultura, salvo o caso da perfeição, que para o homem é apenas um caso limite, há mistura de verdade e de erro. Se nossa cultura estivesse perto da perfeição, ter-se-ia situado acima das classes sociais. Mas, como é medíocre, é, em larga medida, uma cultura de intelectuais burgueses e, mais particularmente, há alguns anos, uma cultura de intelectuais funcionários. Se quiséssemos levar a análise para esse lado, descobriríamos que há em certas ideias de Marx muito mais verdade do que parecem ter à primeira vista. Mas não serão os marxistas que irão fazer algum dia tal análise, pois seria preciso primeiro que eles se olhassem num espelho, e isso é uma operação por demais penosa, para a qual só as virtudes especificamente cristãs fornecem coragem bastante. O que torna a nossa cultura tão difícil de comunicar ao povo não é o fato de que ela seja alta demais, é o fato de que ela é baixa demais. Singular remédio aquele que se toma rebaixando-a ainda mais para servi-la aos pedaços. Há dois obstáculos que tornam difícil o acesso do povo à cultura. Um é a falta de tempo e de forças. O povo tem pouco lazer para se dedicar a um esforço intelectual, e o cansaço põe um limite à intensidade do esforço.
Esse obstáculo não tem nenhuma importância, pelo menos não teria nenhuma, se não se cometesse o erro de lhe dar alguma. A verdade ilumina a alma na proporção de sua pureza e não de alguma espécie de quantidade. Não é a quantidade do metal que importa, mas o teor da liga. Nesse domínio, um pouco de ouro puro vale por muito ouro puro. Um pouco de verdade pura vale tanto quanto muita verdade pura. Da mesma forma, uma estátua grega perfeita tem tanta beleza quanto 2 estátuas gregas perfeitas. O pecado de Níobe foi ignorar que a quantidade não tem relação com o bem e por isso foi castigada com a morte de seus filhos. Nós cometemos o mesmo pecado cada dia e somos castigados da mesma forma. Se um operário, em um ano de esforços ávidos e perseverantes, aprende alguns teoremas de geometria, terá entrado em sua alma tanta verdade quanto em um estudante que, durante o mesmo tempo, tiver posto o mesmo fervor para assimilar uma parte de matemática superior. É verdade que isso não é muito crível, nem será talvez fácil de demonstrar. Pelo menos deveria ser uma matéria de fé para os cristãos, se eles se lembrassem de que a verdade está no número dos bens puros que o Evangelho compara ao pão, e de que quem pede pão não recebe pedras. Os obstáculos materiais, falta de lazer, cansaço, falta de talento natural, doença, dor física, impedem de adquirir elementos inferiores ou médios de cultura, mas não os bens mais preciosos que ela encerra. O segundo obstáculo para a cultura operária é que à condição operária, como a qualquer outra, corresponde uma disposição particular de sensibilidade, consequentemente há algo estranho no que foi elaborado por outros e para outros. O remédio para isso é um esforço de tradução, não de vulgarização, mas de tradução, o que é muito diferente. Não tomar as verdades, já bem pobres demais, contidas na cultura dos intelectuais para degradá-las, mutilá-las, esvaziá-las de seu sabor, mas simplesmente exprimi-las em sua plenitude por meio de uma linguagem que, conforme a palavra de Pascal, as torne sensíveis ao coração, para gente cuja sensibilidade é modelada pela condição operária. A arte de transpor as verdades é uma das mais essenciais e menos conhecidas. O que a torna difícil é que, para praticá-la, é preciso ter se colocado no centro de uma verdade, tê-la possuído em sua nudez, por detrás da forma particular sob a qual ela se acha por acaso exposta. De resto, a transposição é um critério para ser uma verdade. O que não pode ser transposto não é uma verdade, da mesma forma que o que não muda de aparência conforme o ponto de vista não é um objeto sólido, mas um engodo. No pensamento também há um espaço de 3 dimensões. Procurar modos de transposição convenientes para transmitir a cultura ao povo seria ainda mais salutar para a cultura do que para o povo. Seria para ela um estímulo infinitamente precioso. Ela sairia assim da atmosfera irrespiravelmente confinada onde está encerrada. Deixaria de ser um objeto de especialistas, porque ela é, atualmente, um objeto de especialistas, de cima para baixo, só que degradada à medida que desce. Da mesma forma que se tratam os operários como se tratasse de ginasianos um pouco idiotas. Tratam-se os ginasianos como se fossem estudantes fatigados, e os estudantes como professores que tivessem sofrido de amnésia e precisassem ser reeducados. A cultura é um instrumento manejado por professores para fabricar professores, que por sua vez fabricarão professores. Dentre todas as formas atuais da doença do desenraizamento, o desenraizamento da cultura não é o menos alarmante. A primeira consequência dessa doença é geralmente, em todos os domínios, que, estando cortadas relações, cada coisa seja considerada como um fim em si mesma. O desenraizamento engendra a idolatria. Para dar só um exemplo da deformação de nossa cultura, o cuidado inteiramente legítimo de manter nos raciocínios geométricos o seu caráter de necessidade faz com que se apresente a geometria aos ginasianos como uma coisa absolutamente sem relação com o mundo. Eles não podem interessar-se muito por isso, a não ser como um jogo, ou então para ganhar boas notas. Como veriam aí a verdade?
A maioria ignorará sempre que quase todas nossas ações, simples ou sabiamente combinadas, são aplicações de noções geométricas, que o universo em que vivemos é um tecido de relações geométricas e que a necessidade geométrica é a mesma à qual estamos submetidos de fato, como criaturas encerradas no espaço e no tempo. Apresenta-se necessidade geométrica de tal maneira que parece arbitrária. O que é mais absurdo que uma necessidade arbitrária? Por definição, uma necessidade se impõe. Por outro lado, quando se quer vulgarizar a geometria e aproximá-la da experiência, são omitidas as demonstrações. Restam, então, apenas algumas receitas completamente sem interesse. A geometria perdeu seu sabor, sua essência. Sua essência é ser um estudo que tem por objeto a necessidade, essa mesma necessidade que, de fato, é soberana neste mundo. Ambas as deformações fáceis de evitar. Não se tem de escolher entre a demonstração e a experiência. Demonstra-se tão facilmente com a madeira ou com o ferro quanto com o giz. Haveria uma maneira simples de introduzir a necessidade geométrica numa escola profissional, associando o estudo e a oficina. Bastava dizer às crianças: aqui está um certo número de tarefas para executar. Fabricar objetos atendendo a tais, tais e tais condições. Umas são possíveis, outras impossíveis. Executem as que são possíveis e as que não executarem, obriguem-se a admitir que são impossíveis. Por essa fenda, toda a geometria pode se introduzir no trabalho. A execução é uma prova empírica suficiente da possibilidade, mas para a impossibilidade não há prova empírica, é preciso uma demonstração. A impossibilidade é a forma concreta da necessidade. Quanto às ciências restantes, tudo o que pertence à ciência clássica e não se pode integrar na cultura operária Einstein e os quanta, procede principalmente de um método analógico que consiste em transportar para a natureza as relações que dominam o trabalho humano. Consequentemente, isso pertence aos trabalhadores, se souberem apresentá-lo, muito mais naturalmente do que aos ginasianos. Com mais razão acontece o mesmo com a parte da cultura que está sob a rubrica de letras, porque seu objeto é sempre a condição humana, e é o povo que tem a experiência mais real, mais direta da condição humana. Em termos globais, salvo exceções, as obras de segunda categoria para baixo convêm mais à elite, e as obras de primeiríssima categoria convêm mais ao povo. Por exemplo, que intensidade de compreensão poderia nascer de um contato entre o povo e a poesia grega, que tem como finalidade quase única a infelicidade. Só que seria preciso saber traduzi-la e apresentá-la. Por exemplo, um operário que sofre da angústia do desemprego, nela mergulhado até a medula dos ossos, compreenderia também que Eletra tem fome, o que um burguês, excetuando o período presente, é totalmente incapaz de compreender, inclusive os editores da edição Budé. Nota de rodapé. S. Weil escreveu esse texto durante a Segunda Guerra Mundial. Fim da nota. Há um terceiro obstáculo para a cultura operária, é a escravidão. O pensamento é livre e soberano por essência quando se exerce realmente. Ser livre e soberano na qualidade de ser pensante durante 1 hora ou 2 e escravo pelo resto do dia é um esquartejamento tão doloroso que é quase impossível não renunciar. Para fugir a ele, há as formas mais altas do pensamento. Se fossem realizadas reformas eficazes, esse obstáculo desapareceria pouco a pouco. Melhor ainda, a lembrança da escravidão recente e os restos de escravidão, ao desaparecerem, seriam um poderoso estímulo para o pensamento durante a libertação. Uma cultura operária exige como condição básica uma mistura dos que chamamos de intelectuais. Nome horrível, mas hoje em dia eles não merecem um mais bonito, com os trabalhadores. É difícil que semelhante mistura seja real. Mas a situação atual é favorável. Uma quantidade de jovens intelectuais foram atirados na escravidão, nas fábricas e nos campos da Alemanha. Outros se misturaram aos jovens operários nos acampamentos. Mas, principalmente os primeiros, passaram por uma experiência que conta. Muitos terão sido destruídos por ela, ou pelo menos muito enfraquecidos de alma e de corpo. Mas alguns talvez se tenham realmente instruído.
Essa experiência tão preciosa corre o risco de se perder por causa da tentação quase irresistível de esquecer a humilhação e a infelicidade assim que se sai delas. Desde já seria preciso aproximar os prisioneiros que voltaram, engajá-los a manter os contatos que haviam começado sob pressão com os trabalhadores, a repensar para eles sua recente experiência em vista de uma reaproximação da cultura e do povo, em vista de uma orientação nova de cultura. As organizações sindicais de resistência poderiam, neste momento, ser a oportunidade de tais reaproximações. Mas, de uma forma geral, se deve haver uma vida do pensamento nos sindicatos operários, deverão ser promovidos outros contatos com os intelectuais, além dos que consistem em agrupá-los na CGT, em organizações profissionais para a defesa de seus próprios bolsos. Seria o máximo do absurdo. A maneira de conexão natural seria a de um sindicato admitir como membros de honra, mas com proibição de intervirem nas deliberações sobre a ação, os intelectuais que se pusessem gratuitamente a seu serviço para organizar cursos e bibliotecas. Seria desejar, e muito, que na geração que, por sua juventude, escapou da mistura com os trabalhadores na situação de cativeiro, surgisse uma corrente análoga à que agitou os estudantes russos há 50 anos, mas com pensamentos mais claros, e que os estudantes fossem fazer estágios voluntários e prolongados, como operários anonimamente misturados à massa nos campos e nas fábricas. Em suma, a supressão da condição proletária, que é definida antes de mais nada pelo desenraizamento, se concentra na tarefa de constituir uma produção industrial e uma cultura do espírito na qual os operários estejam e se sintam em casa. Evidentemente, os próprios operários participariam intensamente dessa construção. Mas, pela natureza das coisas, essa participação iria crescendo à medida que se cumprisse a real libertação deles. Ela está inevitavelmente no grau mínimo, enquanto os operários continuarem sob o domínio da infelicidade. Esse problema da edificação de uma condição operária realmente nova é urgente e deve ser examinado sem demora. Uma orientação deve ser decidida desde já, porque assim que a guerra acabar, vai se construir, no sentido literal da palavra. Vão se construir casas e edifícios. O que se construir não será demolido, a menos que haja uma nova guerra, e a vida vai se adaptar a isso. Seria paradoxal deixar reunirem-se ao acaso as pedras que devem decidir, talvez para muitas gerações, toda a vida social. Como consequência, é preciso ter de antemão um pensamento claro a respeito da organização das empresas industriais num futuro próximo. Se fugirmos, por acaso, dessa necessidade por medo das possíveis divisões, isso significaria simplesmente que não estamos habilitados a intervir nos destinos da França. Portanto, é urgente examinar um plano de reenraizamento operário, do qual aí está, em resumo, um possível esboço. Abolição das grandes fábricas. Uma grande empresa seria formada por uma oficina de montagem ligada a um grande número de pequenas oficinas, de um ou mais operários cada uma, espalhados pelo campo. Seriam esses operários, e não os especialistas, que iriam alternadamente, por períodos, trabalhar na oficina central de montagem, e esses períodos deveriam tornar-se festas. Trabalhariam aí meio-dia, o resto seria consagrado aos laços de camaradagem, à expansão de um patriotismo de ofício, a conferências técnicas para que cada operário entendesse a função exata das peças que produz e as dificuldades superadas graças ao trabalho dos outros. Há conferências geográficas para ensinar-lhes para onde vão os produtos que ajudam a fabricar, quais seres humanos os usam, em que espécies de meio de vida cotidiana, de atmosfera humana, esses produtos ocupam um lugar e que lugar. A isso se acrescentaria a cultura geral. Uma universidade operária estaria próxima de cada oficina central de montagem. Teria laços estreitos com a direção da fábrica, mas não seria propriedade dela. As máquinas não pertenceriam à empresa, seriam das minúsculas oficinas dispersas por toda a parte, e estas, por sua vez, seriam, ou individual ou coletivamente, a propriedade dos operários.
Cada operário teria, além disso, uma casa e um pouco de terra. Essa propriedade tríplice, máquina, casa e terra, lhe seria conferida por uma dádiva do Estado, por ocasião do casamento, com a condição de que se tivesse executado com êxito um ensaio técnico difícil, acompanhado de uma prova para controlar a inteligência e a cultura geral. A escolha da máquina deveria corresponder, por um lado, aos gostos e conhecimentos do operário, por outro lado, às necessidades muito gerais da produção. Ela deve ser, evidentemente, tanto quanto possível, uma máquina automática regulável e de múltiplos usos. Essa propriedade tríplice não poderia ser nem transmitida por herança, nem vendida, nem alienada de nenhuma forma. Só a máquina poderia, em certos casos, ser mudada. Aquele que maneja só possui a faculdade de renunciar pura e simplesmente a ela. Nesse caso, devem tornar-lhe não impossível, mas difícil de receber mais tarde o equivalente. Quando morre um operário, essa propriedade volta para o Estado, que, é claro, se for o caso, deve garantir um bem-estar igual para a mulher e os filhos. Se a mulher for capaz de executar o trabalho, conservará a propriedade. Todos esses donativos são financiados por impostos, seja diretos sobre o lucro das empresas, seja indiretos sobre a venda dos produtos. São dirigidos por uma administração na qual estejam funcionários, patrões de empresas, sindicalistas, deputados. Esse direito de propriedade pode ser retirado por incapacidade profissional mediante sentença de um tribunal. Isto, é claro, supõe que medidas penais análogas sejam previstas para castigar, quando necessário, a incapacidade profissional de um chefe de empresa. Um operário que quisesse tornar-se chefe de uma pequena oficina deveria obter a autorização de um organismo profissional encarregado de concedê-la com discernimento e teria, então, facilidades para a compra de 2 ou 3 outras máquinas, não mais que isso. Um operário incapaz de passar pela prova ficaria na condição de assalariado, mas poderia, por toda a sua vida, sem limite de idade, fazer novas tentativas. Poderia, com qualquer idade e por várias vezes, pedir para fazer um estágio gratuito de alguns meses numa escola profissional. Esses assalariados, por incapacidade, trabalhariam nas pequenas oficinas não cooperativas, ou como ajudantes de um operário que trabalhasse em casa, ou como mão de obra nas oficinas de montagem. Mas só seriam toleradas na indústria em pequeno número. A maioria deveria ser conduzida para as necessidades da mão de obra ou de escrevinhadores, indispensáveis aos serviços públicos e ao comércio. Até a idade de casar-se e de se estabelecer para sempre em sua casa, isto é, conforme os caracteres até 22, 25, 30 anos, um jovem operário seria considerado alguém que estivesse sempre em aprendizagem. Na infância, a escola deveria deixar às crianças bastante lazer para que pudessem passar horas e horas brincando em volta do trabalho de seu pai. A semi-escolaridade, algumas horas de estudo, algumas horas de trabalho, deveria prolongar-se depois por muito tempo. Em seguida, seria preciso um modo de vida muito variado, viagens do gênero tournée pela França, estadia de trabalho, quer junto a operários que trabalhassem individualmente, quer em pequenas oficinas, quer em fábricas e montagens de diferentes empresas, quer em agrupamentos de juventude do gênero chantiers ou compagnons, estadias que, conforme os gostos e as capacidades, poderiam repetir-se por várias vezes e prolongar-se durante períodos que variassem de algumas semanas até 2 anos, em colégios operários. Estas estadias deveriam, aliás, em certas condições, ser possível em qualquer idade. Deveriam ser inteiramente gratuitas e não trazerem nenhuma espécie de vantagem social. Quando o jovem operário, saturado e saciado de variedade, pensasse em fixar-se, estaria maduro para o enraizamento. Uma mulher, filhos, uma casa, um quintal que lhe fornecesse grande parte de sua alimentação, um trabalho que o ligasse a uma empresa amada, da qual se orgulhasse e que seria para ele uma janela aberta para o mundo, é o bastante para a felicidade terrestre de um ser humano.
Semelhante conceito de juventude operária implica, é claro, uma refundição da vida de caserna. Quanto aos salários, seria preciso, sobretudo, evitar, primeiro, é claro, que fossem tão baixos a ponto de provocar a miséria, mas isso não seria temível em tais condições, depois que eles ocupassem o espírito e impedissem o apego dos operários à empresa. Os organismos corporativos de arbitragem, etc., deveriam ser concebidos unicamente com esta finalidade: funcionar de maneira que cada operário raramente pensasse nos problemas de dinheiro. A profissão de chefe de empresa deveria, como a de médico, estar entre aquelas que o Estado, no interesse público, autoriza a exercer somente sob a condição de determinadas garantias. As garantias deveriam relacionar-se não apenas com a capacidade, mas também com a elevação moral. Os capitais aplicados seriam muito mais reduzidos que agora. Um sistema de crédito poderia facilmente permitir a um rapaz pobre tornar-se chefe de empresa, caso ele tivesse vocação. A empresa poderia, assim, tornar a ser individual. Quanto às sociedades anônimas, não haveria talvez inconveniente ao prepararem um sistema de transição, em aboli-las e declará-las proibidas. É claro que a variedade das empresas exigiria o estudo de modalidades muito variadas. O plano aqui esboçado só pode aparecer como produto de longos esforços, entre os quais seriam indispensáveis esforços de invenção técnica. Em todo caso, semelhante modo de vida social não seria nem capitalista nem socialista. Aboliria a condição proletária, ao passo que o que se chama de socialismo tem a tendência, de fato, de precipitar todos os homens nessa condição. Teria como orientação, não conforme a fórmula que hoje tende a tornar-se moda, o interesse do consumidor. Este interesse só pode ser grosseiramente material, mas a dignidade do homem no trabalho, o que é um valor espiritual. O inconveniente de semelhante concepção é que não tem nenhuma oportunidade de sair do domínio das palavras, sem que um certo número de homens livres se empenhem com todo o coração, com uma vontade ardente e inabalável em fazê-la surgir. Não há garantias de que tais homens possam ser encontrados ou suscitados. No entanto, fora disso, parece que não há escolha senão entre formas diferentes e quase igualmente atrozes de infelicidade. Embora essa concepção seja de realização a longa distância, a reconstrução do pós-guerra deveria ter imediatamente por regra a desconcentração do trabalho industrial. De l'enracinement. Pasta 9, faixa 1. A gravidade e a graça. A gravidade e a graça. Todos os movimentos naturais da alma são regidos por leis análogas às da gravidade material. Só a graça é exceção. É preciso esperar sempre que as coisas aconteçam conforme a gravidade, a menos que o sobrenatural intervenha. Duas forças reinam no universo: luz e gravidade. Gravidade. Em geral, o que se espera dos outros é determinado pelos efeitos da gravidade em nós. O que recebemos deles é determinado pelos efeitos da gravidade neles. Às vezes, ambos coincidem, por acaso, frequentemente, não. Por que será que, assim que um ser humano demonstra que tem pouca ou muita necessidade de outro, o outro se afasta? Gravidade. Lear, tragédia da gravidade. Tudo o que se chama baixeza é um fenômeno de gravidade. Aliás, o termo baixeza o indica. O objeto de uma ação e o nível da energia que a alimenta, coisas distintas. É preciso fazer tal coisa. Mas de onde extrair a energia? Uma ação virtuosa pode rebaixar se não se dispõe da energia no mesmo nível. O baixo e o superficial estão no mesmo nível. Ele ama violentamente, mas baixamente. Frase possível. Ele ama profundamente, mas baixamente. Frase impossível. Se é verdade que mesmo o sofrimento é muito mais difícil de suportar por um motivo elevado que por um motivo baixo, as pessoas que permaneciam de pé, imóveis, de 1 às 8 horas da manhã para conseguirem um ovo, muito dificilmente teriam feito o mesmo para salvar uma vida humana.
Uma virtude baixa talvez esteja, sob certos aspectos, mais a salvo das dificuldades, das tentações e das infelicidades do que uma virtude elevada. Os soldados de Napoleão. Daí o emprego da crueldade para manter ou levantar o moral dos soldados. Não esquecer isso em relação ao desânimo. É um caso particular da lei que geralmente põe a força do lado da baixeza. Para ela, a gravidade é como um símbolo. Filas alimentares. Uma mesma ação é mais fácil se um motivo for baixo do que se for elevado. Os motivos baixos contêm mais energia que os elevados. Problema: como transferir aos motivos elevados a energia transferida para os motivos baixos? Não esquecer que em certos momentos de minhas dores de cabeça, quando vinha a crise, eu tinha uma vontade intensa de fazer um outro ser humano sofrer, batendo-lhe exatamente no mesmo lugar da testa. Desejos análogos muito frequentes entre os homens. Várias vezes, nesse estado, cedi, pelo menos, à tentação de dizer palavras que ferem. Obediência à gravidade, o maior pecado. Assim é que corrompemos a função da linguagem, que é exprimir as relações entre as coisas. Atitude de súplica. Forçosamente tenho de me voltar para algo distinto de mim, visto que se trata da libertação de si próprio. Tentar essa libertação por meio de minha própria energia seria como uma vaca procurando livrar-se da peia e caindo então de joelhos. Libera-se, então, em si mesmo a energia com uma violência que ainda degrada mais. Compensação no sentido da termodinâmica, círculo infernal do qual só pode haver a libertação vinda do alto. O homem tem a fonte da energia moral no exterior, bem como a da energia física, alimento, respiração. Geralmente, ele a encontra, e é por isso que, como no terreno físico, ele tem a ilusão de que o seu ser carrega em si o princípio de conservação. Só a privação o faz sentir a necessidade. E, em caso de privação, ele não pode deixar de voltar-se para qualquer coisa que seja comestível. Só há um remédio para isso, uma clorofila que lhe permita alimentar-se de luz. Não julgar. Todos os erros são iguais. Só há um erro, não ter capacidade para alimentar-se de luz. Pois, uma vez abolida essa capacidade, todos os erros são possíveis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me envia. Não existe nenhum outro bem fora dessa capacidade. Descer com um movimento no qual a gravidade não tem nenhuma participação. A gravidade faz descer, a asa faz subir. Que asa elevada à segunda potência pode fazer descer sem gravidade? A criação é feita com o movimento descendente da gravidade, com o movimento ascendente da graça e com o movimento descendente da graça elevada à segunda potência. A graça é a lei do movimento descendente. Abaixar-se é subir em relação à gravidade moral. A gravidade moral nos faz cair para cima. Uma infelicidade excessivamente grande coloca um ser humano abaixo da piedade, nojo, horror e desprezo. A piedade desce até um certo nível e não abaixo. Como faz a caridade para descer mais abaixo? Os que caíram tão baixo terão piedade de si mesmos? Faixa 2. Contradição. As contradições nas quais o espírito se embate, únicas realidades, critério do real. Não há contradição no imaginário, a contradição é a prova da necessidade. Contradição experimentada até o mais profundo do ser é o dilaceramento, é a cruz. Quando a atenção fixa em algo, tornou patente a contradição, dá-se como que um deslocamento. Perseverando nesse caminho, chega-se ao desprendimento. A correlação representável dos contrários é uma imagem da correlação transcendente dos contraditórios. Todo bem verdadeiro comporta condições contraditórias e, consequentemente, é impossível. Quem mantém a sua atenção realmente fixa nessa impossibilidade e age, fará o bem. Igualmente, toda a verdade encerra uma contradição. A contradição é a ponta da pirâmide. A palavra bem não tem o mesmo sentido como termo da correlação bem-mal e como designação do próprio ser de Deus.
Existência das virtudes contrárias na alma dos santos. A metáfora da elevação corresponde a isso. Se ando no flanco de uma montanha, posso ver, primeiro, um lago, depois, dados mais alguns passos, uma floresta. É preciso escolher o lago ou a floresta. Se quero ver ao mesmo tempo o lago e a floresta, preciso subir mais acima. Só que a montanha não existe. Ela é feita de ar. Não é possível subir. É preciso ser puxado. Prova ontológica experimental. Não tenho em mim nenhum princípio de ascensão. Não posso galgar pelo ar até o céu. Só orientando meu pensamento para alguma coisa melhor do que eu é que esse algo me puxará para o alto. Se sou realmente puxado, esse algo é real. Nenhuma perfeição imaginária me pode puxar nem 1 milímetro para o alto, pois uma perfeição imaginária se acha automaticamente no mesmo nível que o eu que o imagina, nem mais acima, nem mais abaixo. Este efeito da orientação do pensamento não é nada em comparação com a sugestão. Se todas as manhãs me disser, sou corajosa, não tenho medo, posso tornar-me corajosa, mas com uma coragem que será conforme ao que, em minha atual imperfeição, represento para mim com esse nome e que, por consequência, não irá além dessa imperfeição. Será uma modificação no mesmo plano, não uma mudança de plano. A contradição é o critério. Não é possível conseguir por sugestão coisas incompatíveis. Só a graça o pode. Um ser terno que se torna corajoso por sugestão se endurece, muitas vezes até mutila a sua ternura, com uma espécie de prazer selvagem. Só a graça pode dar coragem deixando intacta a ternura, ou, então, ternura deixando a coragem intacta. A grande dor do homem que começa desde a infância e vai até a morte é que olhar e comer são duas operações diferentes. A beatitude eterna é um estado no qual olhar é comer. O que vemos cá na terra não é real, é um cenário. O que se come é destruído, não é mais real. O pecado produziu em nós esta separação. As virtudes naturais, tomando a palavra virtude no sentido autêntico, isto é, excluindo-se as imitações sociais da virtude, não são possíveis como comportamentos permanentes, senão para quem tem em si a graça sobrenatural. A duração delas é sobrenatural. Contrários e contraditórios. O que pode a relação dos contrários para tocar o ser natural, podem os contraditórios pensados juntos para atingir a Deus. Um homem inspirado por Deus é um homem que tem comportamentos, pensamentos, sentimentos ligados por um laço não representável. Ideia pitagórica. O bem sempre se define pela união dos contrários. Quando se preconiza o contrário de um mal, permanece-se no nível desse mal. Quando o sentimos, voltamos ao primeiro. É o que a Gita chama de o extravio dos contrários. A dialética marxista é uma visão muito degradada e totalmente falseada disso. Má união dos contrários. O imperialismo operário desenvolvido pelo marxismo. Provérbios latinos sobre a insolência dos escravos recentemente libertos. A insolência e a servidão se agravam mutuamente. Os anarquistas sinceros, entrevendo através de um nevoeiro o princípio da união dos contrários, acreditaram que, dando-se o poder aos oprimidos, se destrói o mal. Sonho impossível. O que é que há, então, de específico na má e na boa união dos contrários? A má união dos contrários, má porque mentirosa, é a que se faz no plano em que estão os contrários. Assim, a outorga da dominação aos oprimidos não se sai do par opressão-dominação. A boa união dos contrários se faz no plano acima. Assim, a oposição entre a dominação e a opressão se desata no nível da lei, que é o equilíbrio. Do mesmo modo, a dor, e aí está a sua função própria, separa os contrários unidos para uni-los de novo no plano acima do da sua primeira união. Pulsação, dor, alegria. Mas a alegria sempre a suplanta matematicamente. A dor é violência, a alegria é doçura, mas a alegria é a mais forte. A união dos contraditórios é um esquartejamento. Sem um sofrimento extremo, ela é impossível.
A correlação dos contraditórios é desapego. Um apego a uma coisa particular só pode ser destruído por um apego incompatível. Por esse motivo, amem seus inimigos. Quem não odeia seu pai e sua mãe, ou submetemos os contrários, ou ficamos submissos aos contrários. Existência simultânea dos incompatíveis no comportamento da alma. Balança que pende dos dois lados ao mesmo tempo. É a santidade, a realização do microcosmo, a imitação da ordem do mundo. Existência simultânea das virtudes contrárias na alma como pinças para agarrar Deus. Achar e formular certas leis da condição humana, da qual muitas observações profundas trazem à luz certos casos particulares. Assim, o que é inteiramente superior reproduz o que é inteiramente inferior, mas transposto. Parentesco do mal com a força, com o ser, e do bem com a fraqueza, o nada. E, ao mesmo tempo, o mal é privação, elucidar a maneira que as contradições assumem para serem verdadeiras. Métodos de investigação, assim que se pensou em algo, procurar em que sentido o contrário é verdadeiro. Nota de rodapé. Este aforismo nos dá a chave das contradições aparentes que semeiam a obra de Simone Weil. Amor pela tradição e desprendimento em relação ao passado. Deus concebido ao mesmo tempo como realidade suprema e como nada, etc. Estes contraditórios são verdadeiros em planos diferentes da existência, e a oposição entre eles se desfaz no nível do amor sobrenatural. A razão percebe as duas pontas da cadeia, mas o centro que as une não é acessível senão à intuição não representável. Nota da edição francesa. Fim da nota. O mal é a sombra do bem. Todo bem real, dotado de solidez e de espessura, projeta algo de mal. Só o bem imaginário não o projeta. Estando todo bem ligado a um mal, se desejarmos o bem e se não quisermos espalhar em torno de nós o mal correspondente, somos obrigados, já que não é possível evitar o mal, a concentrá-lo em nós mesmos. Assim, o desejo do bem inteiramente puro implica a consideração por si mesmo no último grau da infelicidade. Se desejarmos somente o bem, estamos em oposição à lei que liga o bem real ao mal, assim como o objeto iluminado à sombra. Ao estarmos em oposição à lei universal do mundo, é inevitável que caiamos na infelicidade. O mistério da cruz de Cristo reside numa contradição, pois é, ao mesmo tempo, uma oferenda consentida e um castigo que ele sofreu, muito contra a sua vontade. Se só víssemos nela a oferenda, poderíamos desejar o mesmo para nós, mas não podemos querer um castigo sofrido contra a nossa vontade. Faixa 3. A atenção e a vontade. Não compreender coisas novas, mas conseguir, à custa de paciência, de esforço e de método, compreender com todo o seu ser as verdades evidentes. Graus de crença. A mais vulgar das verdades, na hora em que invade toda a alma, é como uma revelação. Tentar remediar os erros com a atenção e não com a vontade. A vontade só domina alguns movimentos de alguns músculos, associados à representação do deslocamento dos objetos próximos. Posso querer colocar a mão espalmada sobre a mesa. Se a pureza interior, ou a inspiração, ou a verdade no pensamento estivessem necessariamente associadas a atitudes desse gênero, poderiam ser objeto da vontade. Como não é assim, só podemos implorá-las. Implorá-las é acreditar que temos um Pai nos céus, ou parar de desejá-las. Haverá coisa pior? A súplica interior é a única razoável, pois evita endurecer músculos que não têm nada a ver com a questão. Haverá algo mais tolo que endurecer os músculos e cerrar os maxilares a propósito de virtude ou de poesia, ou da solução de um problema? Será que a atenção é outra coisa? O orgulho é esse enrijecimento. Falta graça, nos dois sentidos da palavra, ao orgulhoso. É o efeito de um erro. A atenção no seu mais alto grau é a mesma coisa que a oração, supõe implicitamente fé e amor. A atenção absolutamente sem mistura é oração.
Se voltarmos a inteligência para o bem, é impossível que pouco a pouco toda a alma não seja atraída nessa direção, mesmo sem querer. A extrema atenção é o que constitui no homem a faculdade criadora, e só existe extrema atenção religiosa. A quantidade de gênio criador de uma época é rigorosamente proporcional à quantidade de extrema atenção, portanto, de religião autêntica nessa época. Má forma de procurar. Atenção fixa num problema. Ainda um fenômeno de horror ao vazio. Não se quer ter perdido o esforço. Encarniçamento na caçada. Não se deve querer achar. Como no caso de uma dedicação excessiva, tornamo-nos dependentes do objeto do esforço. É preciso uma recompensa exterior que às vezes o acaso fornece e que estamos prontos a aceitar à custa de uma deformação da verdade. É somente o esforço sem desejo, não apegado a um objeto, que encerra infalivelmente uma recompensa. Recuar diante do objeto que perseguimos. Só o que é indireto é eficaz. Nada se faz se não se recuou primeiramente. Arrancando pelo cacho, fazemos os bagos cair no chão. Há esforços que têm um efeito contrário ao fim procurado, exemplo, devotas azedadas, falso asceticismo, certas dedicações, etc. Outros são sempre úteis, mesmo que não tenham êxito. Como distinguir? Talvez. Uns são acompanhados pela negação mentirosa da miséria interior, outros pela atenção continuamente concentrada na distância entre o que se é e o que se ama. O amor instrui deuses e homens, pois ninguém aprende sem desejar aprender. A verdade é procurada não tanto como verdade, mas como bem. A atenção está ligada ao desejo, não à vontade, mas ao desejo, ou, mais exatamente, ao consentimento. Liberamos em nós energia, mas continuamente ela se apega de novo. Como liberá-la de todo? É preciso desejar que isso seja feito em nós. Desejá-lo de verdade. Simplesmente desejá-lo, não tentar realizá-lo, pois toda tentativa neste sentido é vã e sai caro. Numa obra dessas, tudo o que chama de eu deve ser passivo. Só a atenção, essa atenção tão plena que o eu desaparece, me é exigida. Privar tudo o que chamo de eu da luz da atenção e transferi-la para o inconcebível. A capacidade de expulsar de uma vez para sempre um pensamento é a porta da eternidade, o infinito em um instante. Quanto às tentações, tomar o exemplo da mulher casta que não responde nada ao sedutor quando ele lhe fala e finge não ouvi-lo. Devemos ser indiferentes ao bem e ao mal, mas, sendo indiferentes, isto é, projetando igualmente sobre um e outro a luz da atenção, o bem leva a melhor graças a um fenômeno automático. Esta é a graça essencial e é a definição, o critério do bem. Uma inspiração divina opera infalivelmente, irresistivelmente, se não nos desviarmos da atenção, se não a recusarmos. Não há opção a fazer a seu favor, basta não recusarmos reconhecer que ela existe. A atenção voltada com amor para Deus, ou, num grau menor, para toda coisa autenticamente bela, torna impossíveis certas coisas. Essa é a ação não agente da oração na alma. Há comportamentos que ocultariam esta atenção, se se realizassem, e que, reciprocamente, esta atenção torna impossíveis. Desde que se tenha na alma um ponto de eternidade, não há mais nada a fazer senão preservá-lo, pois ele cresce por si só como uma semente. É preciso manter em torno dele um grande exército imóvel e alimentá-lo com a contemplação dos números, das relações fixas e rigorosas. Alimenta-se o invariante que está na alma com a contemplação do invariante que está no corpo. Escreve-se como quem dá à luz. Não se pode deixar de fazer o esforço supremo, mas age-se também assim. Não devo ter medo de não fazer o esforço supremo, mas somente com a condição de não me mentir e prestar atenção. O poeta produz o belo pela atenção fixada no real. Do mesmo modo, o ato de amor. Saber que este homem que tem fome e sede existe realmente tanto quanto eu, isso basta, o resto vem por si.
Os valores autênticos e puros de verdadeiro, de belo e de bem, na atividade de um ser humano, se produzem por um só e mesmo ato, uma certa aplicação ao objeto da plenitude da atenção. O ensino não deveria ter senão como finalidade preparar a possibilidade desse ato pelo exercício da atenção. Todas as outras vantagens da instrução são sem interesse. Estudos e fé. Não sendo a oração senão a atenção em sua forma pura e constituindo os estudos uma ginástica da atenção, cada exercício escolar deve ser uma refração da vida espiritual. É preciso, para tanto, um método, uma certa maneira de fazer uma versão latina, uma certa maneira de resolver um problema de geometria, e não uma maneira qualquer. Constituem uma ginástica da atenção capaz de torná-la mais apta para a oração. Método para compreender as imagens, os símbolos, etc. Não tentar interpretá-las, mas olhá-las até que jorre a luz. Em geral, métodos de exercer a inteligência que consiste em olhar. Aplicação desse método na discriminação do real e do ilusório. Na percepção sensível, se não estivermos certos do que vemos, nos deslocamos olhando e o real aparece. Na vida interior, o tempo toma o lugar do espaço. Com o tempo nos modificamos e se através das modificações conservarmos o olhar orientado para a mesma coisa, afinal a ilusão se dissipa e o real aparece. A condição é que a atenção seja um olhar e não um apego. Quando a luta entre a vontade apegada a uma obrigação e um desejo mau, há desgaste da energia apegada ao bem. É preciso sofrer a mordida do desejo passivamente, como um sofrimento no qual experimentamos nossa miséria, e manter a atenção voltada para o bem. Então se dá uma elevação na escala das qualidades de energia. Arrebatar aos desejos sua energia, tirando-lhes a orientação no tempo. Nossos desejos são infinitos nas suas pretensões, mas limitados pela energia da qual procedem. Por isso, com o auxílio da graça, podemos dominá-los e, gastando-os, destruí-los. Assim que os tivermos claramente compreendido, nós os vencemos virtualmente, se conservarmos a atenção em contato com esta verdade. Vídeo melhora. Nesses estados, parece que se pensa o bem e o pensamos em um sentido, mas não se pensa na possibilidade dele. O vazio que apanhamos nas pinças da contradição é incontestavelmente o do alto, pois o apanhamos tanto melhor quanto mais aguçarmos as faculdades naturais de inteligência, de vontade e de amor. O vazio de baixo é aquele no qual caímos deixando que as faculdades naturais se atrofiem. A experiência do transcendente, isso parece contraditório e, no entanto, o transcendente não pode ser conhecido senão pelo contato, já que nossas faculdades não podem fabricá-lo. Solidão. Qual será o seu valor? Pois estamos em presença da simples matéria, até o céu, as estrelas, a lua, as árvores em flor. De coisas de menor valor, talvez, que um espírito humano. O seu valor consiste na possibilidade superior de atenção. Se pudéssemos prestar atenção com a mesma intensidade em presença de um ser humano, só uma coisa de Deus podemos saber, que Ele é o que nós não somos. Apenas a nossa miséria é a imagem disso. Quanto mais a contemplamos, tanto mais o contemplamos. O pecado não é outra coisa senão o desconhecimento da miséria humana. É miséria inconsciente e, por isso mesmo, culpada. A história de Cristo é a prova experimental de que a miséria humana é irredutível, de que, no homem inteiramente sem pecado, ela é tão grande quanto no pecador. Apenas ela é iluminada. O conhecimento da miséria humana é difícil para o rico, para o poderoso, porque ele é quase invencivelmente levado a crer que é alguma coisa. É igualmente difícil para o miserável, porque ele é quase invencivelmente levado a crer que o rico, o poderoso, é alguma coisa. Não é a falta que constitui o pecado mortal, mas o grau de luz que está na alma quando a falta, seja qual for, é cometida. A pureza é o poder de contemplar a mancha. A extrema pureza pode contemplar tanto o puro quanto o impuro. A impureza não pode contemplar nenhum nem outro. O primeiro lhe dá medo, o segundo a absorve. Ela precisa de uma mistura. Faixa 4. Mística do trabalho.
O segredo da condição humana é que não há equilíbrio entre o homem e as forças circunvizinhas da natureza, que o ultrapassam infinitamente na inação. Só há equilíbrio na ação pela qual o homem recria sua própria vida no trabalho. A grandeza do homem é recriar sempre a sua vida, recriar o que lhe é dado, forjar o que ele sofre. Pelo trabalho, ele produz sua própria existência natural. Pela ciência, recria o universo por meio de símbolos. Pela arte, recria a aliança entre seu corpo e sua alma. Ver o discurso de Eupalinos. Reparar que cada uma dessas três coisas é algo pobre, vazio, vão, se considerado em si mesmo e fora do relacionamento com as outras duas. União das três, cultura operária, você pode sempre esperar. O próprio Platão não passa de um precursor. Os gregos conheciam a arte, o esporte, mas não o trabalho. O senhor é escravo do escravo, no sentido de que o escravo fabrica o senhor. Duas tarefas: individualizar a máquina, individualizar a ciência. Vulgarização, uma universidade popular à maneira socrática que trate dos fundamentos dos ofícios. Trabalho manual. Por que não houve nunca um místico operário ou camponês que tivesse escrito sobre o uso do nojo do trabalho? Esse nojo que está tantas vezes aí, sempre ameaçador. A alma lhe foge e procura dissimulá-lo com uma reação vegetativa. Há perigo de morte em se confessá-lo. Esta é a fonte da mentira própria dos meios populares. Há uma mentira própria para cada nível. Este nojo é o fardo do tempo. Confessá-lo sem ceder a ele eleva. O nojo, sob todas as suas formas, é uma das misérias mais preciosas que já foram dadas ao homem, como escada para subir. Participo muito generosamente desse favor. Mudar todo o nojo de si mesmo. A monotonia é o que há de mais belo ou de mais horrível. Mais belo se é um reflexo da eternidade. Mais horrível se é o índice de uma perpetuidade sem mudança. Tempo ultrapassado ou tempo esterilizado. O círculo é o símbolo da bela monotonia, a oscilação pendular da monotonia atroz. Espiritualidade do trabalho. O trabalho faz sentir de uma forma exaustiva o fenômeno da finalidade devolvida como uma bola. Trabalha para comer, comer para trabalhar. Se olharmos um dos dois como um fim, ou os dois separadamente, estamos perdidos. O ciclo contém a verdade. Um esquilo girando em sua gaiola e a rotação da esfera celeste. Extrema miséria e extrema grandeza. É quando o homem se vê como um esquilo girando em uma gaiola circular que, se não mente para si, está perto da salvação. A grande dor do trabalho manual é que ficamos obrigados a fazer força por horas tão longas simplesmente para existir. O escravo é aquele a quem não foi proposto nenhum bem como finalidade dos seus cansaços, a não ser a simples existência. Ele deve, então, ser desprendido ou cair no nível vegetativo. Nenhuma finalidade terrestre separa os trabalhadores de Deus. São os únicos nessa situação. Todas as outras condições implicam fins particulares que se interpõem entre o homem e o bem puro. Para eles não existe essa tela. Não tem algo a mais de que precisem despojar-se. Fazer-se esforço por necessidade e não por um bem, empurrado, não atraído, para manter a sua existência tal qual é sempre servidão. Nesse sentido, a servidão dos trabalhadores manuais é irredutível. Esforço sem finalidade. É terrível, ou mais belo do que tudo, se for finalidade sem fim. Só o belo permite ficar-se satisfeito com o que é. Os trabalhadores precisam de poesia mais do que de pão, necessidade de que sua vida seja uma poesia, necessidade de uma luz de eternidade. Só a religião pode ser a fonte dessa poesia. Não é a religião, é a revolução que é o ópio do povo. A privação dessa poesia explica todas as formas de desmoralização. A escravidão é o trabalho sem luz de eternidade, sem poesia, sem religião. Que a luz eterna dê, não uma razão de viver e de trabalhar, mas uma plenitude que prescinda de procurar essa razão.
Na falta disso, os únicos estímulos são a coerção e o ganho. A coerção, o que implica a opressão do povo, o ganho, o que implica a corrupção do povo. Trabalho manual, o tempo que entra no corpo. Pelo trabalho, o homem se faz matéria como Cristo pela Eucaristia. O trabalho é como uma morte. É preciso passar pela morte. É preciso ser morto, suportar o peso do mundo. O universo pesando sobre os rins de um ser humano, como espantar-se com o fato de que ele sofra? O trabalho é como uma morte se não tiver estímulo, agir renunciando aos frutos da ação. Trabalhar, se estivermos esgotados, é tornar-nos submissos ao tempo como à matéria. O pensamento é obrigado a passar de um momento ao momento seguinte sem se agarrar ao passado nem ao futuro. Isso é obedecer. Alegrias paralelas à fadiga, alegrias sensíveis, comer, descansar, os prazeres do domingo, mas não o dinheiro. Nenhuma poesia sobre o povo é autêntica se a fadiga não estiver presente nela, assim como a fome e a sede nascidas da fadiga. De là, pesantir et la grâce. Faixa 5. Dos Fragmentos de Londres, 1943. Platão comparava a sociedade a um gigantesco animal que os homens são obrigados a servir e que tem a fraqueza de adorar. O cristianismo, tão perto de Platão em tantos pontos, contém não só o mesmo pensamento, como também a mesma imagem. A besta do Apocalipse é irmã do grande animal de Platão. Elaborar uma mecânica social é, em vez de adorar a besta, estudar-lhe a anatomia, a fisiologia, os reflexos e, sobretudo, procurar compreender o mecanismo de seus reflexos condicionados, isto é, procurar um método para domá-la. O pensamento fundamental de Platão, que também é o do cristianismo, mas que foi muito esquecido, é que o homem não pode evitar ser inteiramente escravizado à besta, até mesmo no centro mais secreto de sua alma, exceto na medida em que é libertado pela operação sobrenatural da graça. A escravização espiritual consiste na confusão entre o necessário e o bem, pois ignora-se que distância separa a essência do necessário e a do bem. A besta tem uma doutrina, a doutrina da força. Alguns atenienses, citados por Tucídides, disseram isso cruamente, com uma nitidez maravilhosa, quando falaram a infelizes suplicantes. Acreditamos nos deuses pela tradição, sabemos dos homens por uma experiência certa que, por uma necessidade da natureza, sempre cada um comanda, por toda a parte onde tem o poder. Vê-se bem que esses atenienses eram, para a besta, adoradores de data recente, filhos de antepassados estranhos a esse culto. Os verdadeiros fiéis desse culto não exprimiam a doutrina a não ser pela ação. Para justificar essa ação, inventam idolatrias. O oposto a essa doutrina no que diz respeito à divindade é o dogma da encarnação. Sendo igual a Deus, não olhou para essa igualdade como um bem a que se apegar, esvaziou-se, assumir a condição de escravo, tornou-se obediente até a morte. A besta é senhora neste mundo. O diabo disse ao Cristo: eu te darei esse poder e a glória correspondente, pois eles me foram entregues. A descrição das sociedades humanas em função só das relações de força explica quase tudo. Ela só deixa de lado o sobrenatural. A parte do sobrenatural neste mundo é secreta, silenciosa, quase invisível e infinitamente pequena, mas é decisiva. Prosérpina não achava que mudaria seu destino comendo só um grão de romã, e a partir desse momento, para sempre, o outro mundo foi a sua pátria e o seu reino. Essa operação decisiva do infinitamente pequeno é para a inteligência humana um paradoxo difícil de entender. Por esse paradoxo se cumpre a sábia persuasão de que fala Platão, a persuasão por meio da qual a providência divina coloca a necessidade orientando a maior parte das coisas no sentido do bem. A natureza, que é um espelho das verdades divinas, apresenta uma imagem desse paradoxo em todos os lugares. Exemplo, os catalisadores, as bactérias. Em relação a um corpo sólido, um ponto é infinitamente pequeno.
No entanto, em cada corpo há um ponto que domina toda a massa, pois, se ele for segurado, o corpo não cai. Esse ponto é o centro da gravidade. Mas um ponto seguro só impede a massa de cair se ela estiver colocada simetricamente em volta dele, ou se a assimetria comportar certas proporções. O fermento só leveda a massa se for misturado a ela. O catalisador só age em contato com os elementos da reação. Da mesma forma, há condições materiais para a operação sobrenatural do divino, presente neste mundo sob a forma do infinitamente pequeno. A miséria da nossa condição submete a natureza humana a um peso moral que continuamente a atrai para baixo, para o mal, para uma submissão total à força. Deus viu que os pensamentos do coração do homem tendiam sempre constantemente para o mal. Esse peso é o que força o homem, por um lado, a perder a metade de sua alma, conforme um provérbio antigo, no dia em que se torna escravo, e, por outro lado, a sempre comandar conforme a frase citada por Tucídides, por toda a parte onde tem o poder. Como o peso propriamente dito, ele tem suas leis. No momento em que as estudamos, nunca saberíamos ser frios o bastante, lúcidos o bastante, cínicos o bastante. Nesse sentido, nessa medida é que é preciso ser materialista. Porém, um arquiteto estuda não apenas a queda dos corpos, como também as condições de equilíbrio. O verdadeiro conhecimento da mecânica social implica o das condições dentro das quais a operação sobrenatural de uma quantidade infinitamente pequena de bem puro, colocada no ponto necessário, pode neutralizar o peso. Os que negam a realidade do sobrenatural parecem realmente cegos. A luz também não choca, não pesa nada, mas por ela as plantas e as árvores sobem para o céu apesar da gravidade. Não é comestível, mas os grãos e os frutos que comemos não amadureceriam sem ela. Da mesma forma, as virtudes puramente humanas não germinariam fora da natureza animal do homem sem a luz sobrenatural da graça. Quando o homem se desvia dessa luz, uma decomposição lenta, progressiva, mas infalível o submete finalmente ao domínio da força, integralmente até o fundo da alma. Tanto quanto é possível para uma criatura pensante, ele se torna matéria. Assim, uma planta carente de luz se transforma pouco a pouco em algo inerte. Os que acreditam que o sobrenatural, por definição, age de uma forma arbitrária e que foge a todo estudo, bem que o desconhecem, assim como os que negam a sua realidade. Os místicos autênticos, como São João de la Cruz, descrevem a operação da graça na alma com uma precisão de químico ou de geólogo. A influência do sobrenatural sobre as sociedades humanas, se bem que, talvez ainda mais misteriosa, pode, sem dúvida, ser também estudada. Se nos aproximarmos não só da Idade Média cristã, mas de todas as civilizações realmente criativas, perceberemos que cada uma, pelo menos durante um tempo, teve um lugar vazio reservado em seu próprio centro. Tudo o mais estava orientado para esse vazio. Não dois métodos de arquitetura social. Nunca houve senão um. Ele é eterno, mas é sempre o eterno que exige do espírito humano um verdadeiro esforço de invenção. Consiste em dispor as forças cegas da mecânica social em torno do ponto que também serve de centro para as forças cegas da mecânica celeste, isto é, o amor que move o Sol e as outras estrelas. Nota de rodapé. O conhecido verso que serve de fecho à Divina Comédia de Dante Alighieri. Nota da edição brasileira. Fim da nota. Não é certamente fácil nem de imaginar de uma forma mais exata, nem de realizar. Mas, em todo caso, para ir nessa direção, a primeira condição é pensar nisso. Não se trata de uma dessas coisas que se poderiam obter por acaso. Talvez a possamos receber ao fim de um longo e perseverante desejo. A imitação da ordem do mundo foi o grande pensamento da antiguidade pré-romana. Devia ser também o grande pensamento do cristianismo, visto que o modelo perfeito proposto para a imitação de cada homem era o mesmo ser que a sabedoria ordenadora do universo.
Realmente, este pensamento moveu subterraneamente toda a Idade Média. Embrutecidos que estamos hoje e, desde há vários séculos, pelo orgulho da técnica, esquecemos que existe uma ordem divina do universo. Ignoramos que o trabalho, a arte e a ciência são apenas diferentes maneiras de entrar em contato com ela. Se a humilhação da desgraça nos acordasse, se reencontrássemos essa grande verdade, poderíamos apagar o que é o escândalo do pensamento moderno, a hostilidade entre a religião e a ciência. De oppression et liberté. Pasta 10. Faixa 1. Bibliografia fundamental de Simone Weil. 1. Obras publicadas pela Gallimard. Le Enracinement, La connaissance surnaturelle, Lettre à un religieux, La condition ouvrière, La source grecque, Oppression et liberté, Venise sauvée, Écrits de Londres et dernières lettres, Écrits historiques et politiques. 2. Obras publicadas pela Édition de la Colombe. Attente de Didier, Institution pré-christianes. 3. Obras publicadas pela Libraire Plum, La Pesantière et la Grâce, Carriers. Fim do livro. A Condição Operária e Outros Estudos sobre a Opressão. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Lido por Isabel Olívia em janeiro de 2010. Nome do livro: A Condição Operária e Outros Estudos sobre a Opressão. Autora: Simone Weil. Título original: La Condition ouvrière. Tradução: Terezinha G.G. Langlada. Editora: Paz e Terra. Cidade: Rio de Janeiro, ano 1979. Editado por Gustavo Almeida.